Boa noite, somos do grupo 3, composto pelo George, Gabriele, Natália, Gabriel, Vinícius e Laura. E vamos começar um bate-papo de como funciona o mercado farmacêutico no Brasil. E eu gostaria que o Gabriel comentasse um pouco sobre. Claro, Jorge. Boa noite a todos. Pessoal, é muito importante sempre dizer que o mercado farmacêutico no Brasil, ele é um mercado muito heterogêneo. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente não tem uma empresa específica que controla grande parte da oferta total de medicamentos no país. Isso é muito dividido entre as indústrias que a gente tem aqui. E uma curiosidade muito interessante também do nosso mercado, quando a gente diz respeito à comercialização dos produtos, é a questão do como a renda dos consumidores afeta a comercialização dos remédios, né, dos farmacêuticos. De um lado, a gente tem a classe mais alta, né, de uma alta renda, que dá uma preferência maior para os medicamentos que são de referência, que são de grandes marcas, e isso acaba promovendo uma baixa variação no preço desses remédios, né? E então a gente vê que a gente tem uma demanda que ela não é aumentada de acordo pela renda dos consumidores, quando a gente olha para a classe média, classe alta, né, da população. Já quando a gente fala, né, sobre a população de baixa renda, a demanda desses medicamentos ela tem muito mais uma relação de variação de acordo de como varia essa renda dos consumidores. Então, o que acontece muito, né? Um consumidor que tem uma renda mais baixa, se ele, por algum momento, a renda dele varia, pode ser que ele opte por comprar um medicamento que tem uma precificação mais alta. Só que, ao mesmo tempo, quando a renda dele está mais baixa e ele pode dedicar menos do seu capital para a medicação, ele opta bastante pelo medicamento genérico, que é um medicamento mais acessível para essa população que é mais de baixa renda. Agora, quando a gente fala um pouquinho sobre o histórico, né, da evolução da indústria farmacêutica no Brasil, um marco muito importante para essa evolução foi a segunda metade da década de 90, porque a partir daí o nosso país ele começou a reconhecer, né, grandes patentes farmacêuticas, e a gente também teve a criação da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No Brasil, a Anvisa, né, ela é o órgão máximo do mercado farmacêutico, porque ela é responsável por fazer o monitoramento de todas as etapas de desenvolvimento, né, de um novo medicamento, garantindo sempre que sejam seguidos os padrões científicos necessários para que no final do processo ela conceda, né, para a empresa o registro desse medicamento, mostrando que esse medicamento é seguro, que ele foi testado e que ele é eficaz para indicação terapêutica, né, de acordo com a bula dos medicamentos. Então, hoje, mais do que nunca, né, um tema muito atual aí para todos nós, que a gente escuta bastante, é a questão da nossa vacina para o Covid, né? E a gente escutou muito sobre liberações da Anvisa nos últimos meses, então a gente pode ver realmente a importância desse órgão da indústria farmacêutica do Brasil. Mas além, né, da Anvisa, a gente também tem outros órgãos que controlam toda essa questão de liberações de medicamentos, né? A gente também tem o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, que é composto por comitês de ética em pesquisa, e cada comitê desse diz respeito a uma unidade de saúde em que esses testes são realizados. E a gente também tem a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? Dentro desses grupos, as pessoas participam de ensaios clínicos, assinando termos de consentimento, né? Se colocando por vezes em algum tipo de risco, mas nada muito grave.
mas para com que as medicações elas possam ser aprovadas, né, e liberadas de acordo com os testes que devem ser feitos. Seguindo essa nossa evolução, né, da indústria no Brasil, a gente teve uma triplicação do crescimento dela no intervalo de 10 anos, entre 2003 e 2014. Isso se deu muito à questão da participação dos medicamentos genéricos, né? Hoje a gente tem uma expectativa cada vez maior de crescimento, porque nos países desenvolvidos a gente tem uma participação dos genéricos entre 60% e 80% do mercado. E isso é muito mais do que a gente já tem hoje aqui no Brasil. Uma questão muito importante para a gente entender como funciona, né, o mercado de farmacêuticos no Brasil dividindo a indústria farmacêutica em 4 etapas, né? A primeira delas a gente tem a pesquisa e desenvolvimento, que nessa primeira etapa ocorre os estudos farmacotécnicos, os testes farmacológicos, os ensaios clínicos e os testes de eficácia para o desenvolvimento dos novos fármacos. A gente tem a etapa da produção realmente desses fármacos, né, que onde ocorre a otimização do primeiro passo e a obtenção de processos para que a produção ela seja feita numa escala muito grande, uma escala industrial, para aumentar o rendimento de produção. E aí a terceira etapa que a gente tem é a produção de especialidades farmacêuticas, onde nessa etapa ocorre a produção dos medicamentos numa apresentação final, ou seja, quando eles já estão prontos para o uso do consumidor. E a última etapa da indústria farmacêutica que a gente tem é a questão do marketing e da comercialização, né? Que é onde ocorre toda essa parte de propaganda das especialidades através de uma linguagem técnica, né, que seja diferenciada e elaborada através dos departamentos para que chegue corretamente no público-alvo. Então, é mais ou menos isso, é dessa forma que se dá a indústria farmacêutica no Brasil, pessoal. Ok, Gabriel. E eu vi também que a previsão do ano no Brasil é no 4º lugar de ranking, né, de mercados mundiais. Eu achei isso importante. Legal seu comentário, Jorge. Exatamente. A gente vê que o Brasil vem crescendo cada vez mais, né, nesse ranking farmacêutico. E a expectativa é que a gente esteja cada vez com índices maiores aí para o futuro. Sim, sim. E eu queria saber também sobre o mecanismo de decisão. Quanto de produto produzir, como vai ser a distribuição dos produtos. Vinícius, você poderia comentar para a gente? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Jorge. Vou falar um pouco sobre o mecanismo de decisão e a quantidade do produto de medicamento, no caso, a ser produzido. A gente deve levar em consideração para falar nesse aspecto de que o mercado de medicamentos ele é um setor, além de essencial. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito lucrativo. Os produtores desse tipo de produto, muitas vezes, eles são guiados pelo seu, como posso dizer, seu interesse financeiro no abastecimento desses remédios, recorrente do seu interesse na sua venda dos produtos na sua rede privada. Os medicamentos, eles são disponibilizados em 2 frentes. A gente tem o setor privado e o setor público. A sua disponibilidade em cada setor deveria, em tese, funcionar como se fosse uma balança em um equilíbrio, né? Em seus níveis de abastecimento. Porém, segundo os estudos coletados e relacionados às disponibilidades dos medicamentos em certas regiões pela nossa equipe, a gente conseguiu constatar que foi visto uma baixa disponibilidade de medicamentos essenciais nas unidades do setor privado e filantrópico. É uma coisa que, na verdade, não surpreende devido ao fato de que a maioria dos seus ambulatórios, eles fornecem uma prescrição médica sem dispensação. Isso é, eles encaminham os pacientes às farmácias privadas ou públicas para a compra dos medicamentos prescritos. Mas, na maioria das vezes, esses medicamentos eles são mais facilmente encontrados, na rede privada.
e assim a rede privada consegue esgotar seus estoques. E essas farmácias, normalmente, elas possuem uma facilidade no seu reabastecimento, devido ao seu fluxo de capital e a facilidade na obtenção dos produtos com seus fornecedores, porque eles não contam também com a burocracia da parte pública, certo? Do setor público. Mas, na verdade, é o setor público que preocupa a gente, porque os níveis de disponibilidade dos medicamentos realmente é muito baixo. A menor concentração de medicamentos essenciais observadas no setor municipal, ela deve-se muito ao fato de que muitos municípios possuem um sistema de distribuição público bastante ineficiente, ou seja, muitas vezes não ocorre o suprimento de medicamentos às unidades de saúde em quantidades, frequência e tempo oportunos para que seja possível o abastecimento dos postos de medicamentos locais. Esse problema é ainda mais grave em regiões do norte e nordeste do Brasil, que também é consequente da falta de infraestrutura para maior disponibilidade de medicamentos nessa região. Isso é, por exemplo, eu tenho um medicamento que ele requer um certo cuidado. Eu preciso de um refrigerador específico, numa certa temperatura. Isso é, esse medicamento ele requer uma infraestrutura para que ele esteja disponível no local. E muitos locais, eles não têm essa infraestrutura para conseguir ter essa disponibilidade e muitas vezes a disponibilidade a nível da demanda que esse medicamento possui. Como a gente pôde ver agora na pandemia, que chegaram as vacinas e a gente teve que adaptar ou muitas vezes comprar de fora um freezer que fosse capaz de sustentar esse material aqui no país, certo? Perfeito, Vinícius. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gabriel. E Obrigado. Aqui terminamos o nosso bate-papo com esse assunto demais. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado.